povo! Olá, olá! Hoje é dia feliz, dia animado. É dia de reunião do Copom. Estamos aqui juntos, todos nós, eu, você e eu, para falar do quê? De política monetária. Tem coisa melhor? Copom a cada 45 dias, né? O Comitê de Política Monetária se reúne, decide a taxa Selic. A taxa Selic atual era até agora 13,75%. O que o Copom decidiu? Manter a taxa Selic estável em 13,75%. Nossa, Marília, não, todo mundo já sabia, tá? Eu já sabia, você já sabia, todo o mercado já sabia, não é novidade. Não é novidade alguma, tá? Então, por que a gente tá lendo isso, Marília? Por que o mercado inteiro tava tão vidrado nesse comunicado do Copom? Por quê, gente? Todo o mercado acredita que na próxima reunião, a reunião de agosto, o mercado precifica que o Banco Central vai cair a Selic em 0,25. Então, neste comunicado, o Banco Central, ele sempre antecipa um pouquinho os passos dele, né? Ele não é tipo assim, mantém, caiu. Oh, surpresa! Ele não faz isso, o Banco Central. Ele tenta conduzir o mercado, né? Para que o mercado tenha menos volatilidade, para que no dia seguinte ao Copom você não tenha um monte de fundo sendo estopado e tal, porque, nossa, nem sabia o que ia acontecer. Então ele tenta fazer uma condução. E para isso, ele emite o comunicado logo depois da reunião e a ata na terça-feira da semana seguinte. Então, eu vou passar aqui pelos pontos principais do comunicado para vocês virem comigo, porque é super importante a gente saber se a Selic não vai cair, se a Selic não vai cair, quando vai cair. É importante para a nossa vida, é importante se a gente vai tomar um financiamento, é importante se a gente está investindo na bolsa. A taxa de juro é mãe de todos os investimentos, a taxa de juro é mãe da nossa vida. Então, por isso que é tão importante a gente saber para onde vai a Selic. O que ele falou aqui? Ele sempre começa falando do quê? Vocês já estão aqui faz tempo comigo. Ele sempre começa falando do ambiente externo, certo? Então, o que ele falou? O ambiente externo se mantém adverso, ainda que com revisões positivas para o crescimento do ano, né? Porque a gente viu nos Estados Unidos um monte de revisão positiva. Mas ele fala assim, os bancos centrais permanecem determinados a promover a convergência da inflação para suas metas, inclusive com a retomada de ciclo de elevação de juros em algumas economias. Aí ele vai falar sobre Brasil, né? Primeiro ele fala sobre atividade. Em relação ao cenário doméstico, a atividade segue consistente com o cenário de desaceleração, mas ele fala assim, o crescimento acima do esperado no primeiro trimestre refletiu principalmente o forte desempenho do setor agropecuário. Ele não dá um play nesse crescimento mais alto, falando que ele foi muito puxado pelo setor agro, né? No PIB é verdade. Agora, quando a gente olha para outros indicadores, tipo desemprego, ainda seguem baixos, né? Então, enfim, vendas no varejo, por exemplo, foram boas. Então, eu não acho que foi muito, assim, foi só focado no agro, mas ok. Beleza, falou de lá fora, falou de atividade aqui, e aí ele começa sobre inflação. E aí que vai ficando interessante. Não obstante o arrefecimento recente dos índices de inflação cheia, em outras palavras, a inflação no Brasil tem caído, antecipa-se uma elevação da inflação acumulada em 12 meses no segundo semestre. Ou seja, caiu agora, mas vai subir no segundo semestre. Então, vocês fiquem calminhos aí, entendeu? E aí, vem a parte mais importante. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário, que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia. Ele manteve essa história de cautela e parcimônia, meu povo. Coloquem os gaviões, que foi muita gavionice nisso. Tinha muito analista falando que ele ia tirar essa história de parcimônia para dar o cheiro de que ele ia cair a Selic. Percebeu que ele não fez isso? Tá peitando, não tá? Vai dar briga, não vai? Se segura amanhã nos jornais, porque tem gente que vai ficar puta com esse comunicado. O Copom conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que
A estratégia de manutenção da taxa básica de juro por um período prolongado tem se mostrado adequada. Ele reafirmou que a política que ele fez até agora de Selic estável por período prolongado tem se mostrado adequada, gente. O que será que ele quer dizer com isso? E aí eu falo para vocês honestamente que eu não entendi. Porque olha a linguagem, vamos lá, a linguagem é super importante aqui. O Copom conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento de metas e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência de inflação. Agora, olha essa parte. Até agora, a gente tá achando que ele tá sendo mega rock, mais gavião, ave de rapina, não sei o que da história. Mas daí começa, ó. O comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. E relembra que os passos futuros da política monetária dependerão da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e atividade econômica, que são os núcleos de inflação, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, ou seja, ele está falando aqui do CMN, não alterar a meta de inflação na semana que vem, e de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Percebe, gente, que se ele abriu as pernas para algum possível ciclo de queda, iniciando na próxima reunião, foi aqui? Aqui foi a hora que ele mais deixou data dependent. Ah, se os dados melhorarem, eu vou cair. Foi aqui. Percebe que foi muito sutil? O que eu acho que ele quis passar aí? Ele quis passar a noção de que a próxima reunião ou é estabilidade ou é 0,25. Porque ele reforçou cautela e parcimônia. Cautela e parcimônia não é linguagem de quem vai começar com 50. Inclusive, reafirmando que a estratégia de manutenção tem se mostrado adequada. Ou seja, ou é 0 ou é 25. O que isso quer dizer? O mercado estava precificando 0,25 para a próxima reunião. E isso é 100% de chance de 0,25. Me parece que tá muito mais para 50% 0, 50% 25. Ou seja, talvez o justo para isso seria 12,5 de precificação, tá? Porque eu achei uma ata ROC, um comunicado ROC. Reafirmou cautela e parcimônia, reafirmou o quão adequada é a manutenção por período prolongado, reafirmou que apesar de a inflação estar cedendo, vai subir no próximo semestre, reafirmou expectativas de inflação desancoradas. No finalzinho, deu uma esperança para nós, deu uma luz no fim do túnel para todos nós, mas não foi aquela luz contundente de quem vai dar meio na próxima. Deu para entender essa parte? O que eu acho, posto isso? Lembra que o mercado precificava 0,25 na próxima, depois meio, depois já, né? Tipo assim, meio, e Selic caindo mais rápido. Não me parece que essa é uma ata de quem quer acelerar muito na queda da Selic. Me parece que é uma ata que vai fazer com que o curto suba um pouquinho, mas como é uma ata ROC, o longo pode cair mais um pouquinho. Então, se ele vai demorar mais para cair a Selic pode cair mais. Outra coisa, ele tá falando aqui que depende das projeções, das expectativas de inflação para prazos mais longos. Semana que vem temos o quê? Reunião do Conselho Monetário Nacional. Quem é Conselho Monetário Nacional? O Roberto Campos, o ministro Haddad e a Simone Tebet. Cada um tem um voto, são 3 votos.
que eles vão decidir sobre a meta de inflação? Eles ventilaram no começo do mandato que poderiam alterar a meta para 4, 4,5. O que o mercado fez? Jogou as expectativas para 4. Se eles reafirmarem que não vão alterar a meta, que a meta de inflação vai continuar sendo 3 pro futuro, e fazer só pequenas alterações, isso pode ser o trigger para o início do ciclo de queda. Por quê? Porque aí as expectativas de inflação vão cair. As expectativas de inflação de prazos mais longos vão cair de 4 para 3 de repente, tá? Então isso é super, super, super importante. E isso pode ser o grande trigger que faça ele começar com o quê? Com 0,25, na minha visão. Porque eu achei que isso não foi comunicado de quem quer dar meio. Então, assim, o mercado já precifica um ciclo de queda grande. Eu acho que juros curtos vão subir um pouquinho. Não adianta bater pré-fixado curto, tá? Porque essa ata foi um pouco mais rock. Em compensação, acho que juro longo cai um pouquinho mais. Isso é bom para quem? Para quem tem juro longo. Pode ser pré-fixado longão, pode ser NTNB 2035, 2045, enfim. Quem tem juro longo, eu acho que vai ter uma marcação a mercado positiva amanhã. Mas o mais importante, na minha visão, é quando os juros longos caem, quem se beneficia? A bolsa. A bolsa. Desde março, a gente tem visto arrefecimento do risco fiscal, reconhecido pelo comunicado, pelo Banco Central. E por isso a gente tem visto redução no prêmio do juro longo. Que, gente, o juro longo é o mais importante para a atividade, tá? Se o governo está pensando em crescimento, não adianta a Selic cair e o juro longo subir. O empresário só vai pegar empréstimo de longo prazo, só vai consumir se o juro longo cair, porque ele pega empréstimo de longo prazo. Então não adianta a Selic cair. Então, o juro longo já é o que mais importa para a economia, tá? Então, o juro longo cair porque o Banco Central é rock, tá ótimo para o governo, tá ótimo. E quando a gente olha para a Bolsa, a gente vê que tem algumas ações que são muito sensíveis à queda nas taxas de juros longos. Por exemplo, ações de crescimento. É o que eu venho falando para vocês há bastante tempo. Ações de crescimento são altamente sensíveis ao juro longo. Pô, você pega lá Banco Inter, Pactual, Prio, que deu um show hoje. Mas assim, ações de crescimento, né, que estão lá no Nord 10X, são as ações que mais se beneficiam do ciclo de queda. Desde de março, anúncio do arcabouço fiscal, essas ações já subiram 40%. Ah, Marília, mas caíram muito quando a Selic subiu. Óbvio, ações altamente sensíveis a juro. Então ainda tem muito espaço para essas ações subirem. O que subiu até agora é uma fração do que ainda pode subir, porque elas são altamente sensíveis a juro longo. E o Banco Central ser mais rock é bom para o juro longo cair, é bom para a redução de prêmio de risco e, portanto, é bom para essas ações. Marília, me fala mais sobre isso. Ações de crescimento. Esse para mim é o maior call que eu venho falando para vocês. É o que eu mais gosto. Quando subiu o Ibovespa nesse período? Ah, subiu, sei lá, 18%. As ações do Bruce, quanto subiram? 30%. Ações de crescimento, 40%. Ações altamente sensíveis a ciclo de juro. Onde eu posso encontrar essas ações? Nord 10X, né? Ações de growth, que a gente chama altamente sensíveis a ciclo monetário. Small caps. Temos também Nord Small Caps. E hoje, somente hoje, estamos fazendo uma promoção Nord Small Caps, Nord 10X, pelo preço de 229 por mês, por apenas 89. Só hoje para vocês que assistiram a minha live, o link tá na bio, tá? O link tá na bio. E é a última vez que a gente vai fazer, por quê? Porque também a gente tem que manter a simetria. Não adianta as ações subirem 60%, 70% e aí você querer entrar. Concorda comigo que não adianta? Aí você vai perder a simetria. O que é a simetria, Marília? É comprar a um preço baixo. Comprar a um preço barato. Não adianta você comprar quando já subiu 70%.
Tem que comprar antes, tem que comprar quando ainda ninguém comprou. Tem que sentir aquele friozinho na barriga. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque depois que a Selic já caiu, o múltiplo é outro, o preço é outro, a bolsa vai estar em outro patamar. É isso que eu acho, meu povo. Eu acho que juro longo pode cair um pouquinho, reduzindo o prêmio de risco, porque essa ata não é ata de quem vai começar com 50 bases, tá? Não é comunicado de quem vai começar com 50 bases. Na minha opinião, achei ele com palavras duras. Tá bom? Então, muito obrigada, meu povo. Muito obrigada por vocês participarem aqui comigo de mais uma reunião do Copom. Como eu amo reunião do Copom. Vocês também amam reunião do Copom? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham entendido do fundo do meu coração. Espero que vocês adorem, como eu, acompanhar o cenário macroeconômico e, principalmente, espero que vocês ganhem muito, 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 muito dinheiro com seus investimentos. Tá certo? Muito obrigada, pessoal, e até daqui a 45 dias.